Salve galera, meu nome é Daniel e na semana passada que passou nós tivemos uma troca e remanejamento de 6 ministérios. E embora, na minha opinião, os mais preocupantes tenham sido a Segov e o Ministério das Relações Exteriores, nada deixou o Brasil mais alvoroçado do que aconteceu com o Ministério da Defesa. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Então, se eu fosse você, eu não desgrudava a bunda da cadeira, porque vem chegando aí várias novidades. Vai, Charlie, puxa a vinheta! Na segunda-feira, o Bolsonaro demitiu o ministro Fernando Azevedo e colocou no lugar o ex-ministro da Casa Civil, o general Braga Neto. A história ficou complicada já na saída do general Azevedo pela declaração dele. Na sua breve carta de despedida, na nota oficial que ele deu a sair do Ministério da Defesa, ele disse uma frase que foi altamente preocupante, que foi a seguinte: nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. Nossa, gente, isso foi um barril de pólvora. O que o general Azevedo estava realmente querendo dizer com isso? Será que durante esse período todo, o governo, o Bolsonaro, estava tentando aparelhar até mesmo as Forças Armadas? Isso deixou todo mundo em choque. Então, na segunda-feira, já começou a ventilar por aí as ideias de um possível golpe. A atmosfera não melhorou em nada quando os 3 comandantes das Forças Armadas, o Edson Leal Pujol do Exército, o Wilkes Barbosa da Marinha e o Antônio Carlos Bermudez da Aeronáutica, pediram demissão em conjunto. Isso nunca aconteceu na história do país. É como se os 3 comandantes estivessem fazendo um protesto. O Exército e as Forças Armadas, os militares de uma forma geral, eles não podem, pelo Código Penal Militar, falar mal de um superior. Eles não podem abertamente reclamar de um superior, denunciar um superior, né? E o presidente da República, senhoras e senhores, ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Então o exército ele não pode simplesmente ir lá e fazer declarações contra o presidente. Mas nada impede que 3 comandantes se demitam. Se a gente já tinha um barril de pólvora com a declaração do Azevedo, a demissão dos 3 comandantes só fez o clima todo piorar. A demissão dos comandantes, a saída do Azevedo, tudo isso tem a ver com as reclamações constantes do Bolsonaro de que o exército não demonstra apoio ao presidente. Ele reclamou que os comandantes não tuitavam palavras amigáveis e favoráveis ao Bolsonaro. Como se comandante de exército tivesse que ficar tuitando, né? Mas vamos passar por cima disso por enquanto. Essa indignação do Bolsonaro só piorou quando o comandante Pujol ele fez uma entrevista falando sobre como o exército estava lidando com a questão da quarentena, com a questão da pandemia, né? E quando ele fez essa entrevista, ele simplesmente falou: estamos seguindo as recomendações da OMS, distanciamento, máscara, isolamento de quem fica doente, testagem, tudo que deveria ser feito, né? O Bolsonaro não gostou. Por que será, né? Enfim, os comandantes saíram, né? E 3 novos comandantes foram escolhidos pelo Braga Neto, que foi o general que assumiu a pasta do Ministério da Defesa. Esses 3 novos comandantes são o Carlos Batista Júnior, da Aeronáutica, o Almir Garnier Santos, da Marinha, e, pasmem, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, do Exército. É curioso que o Paulo Sérgio tenha sido escolhido porque ele também já se declarou favorável às medidas e às recomendações da OMS para lidar com as questões da pandemia. E, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eu não sei se vocês sabem como funciona a escolha de comandantes, mas ela é parecida com a escolha de ministro do STF. É apresentada uma lista tríplice, né, dos 3 generais mais velhos, e o presidente junto com o ministro da Defesa escolhem quem vai ser o novo comandante. O Paulo Sérgio, ele fez essas declarações, mas ele, dos 3, ele era o mais novo. Isso quer dizer que outros 2 generais do exército, mais velhos, também eram contrários, provavelmente ainda mais contrários, às políticas genocidas do Bolsonaro. Quando a lista tríplice é apresentada, se um general mais novo for escolhido, os que forem mais velhos vão diretamente para a reserva, para que eles não sejam subordinados a um oficial mais novo do que eles. Isso é um rito do exército. Então o Bolsonaro escolheu o que menos se opunha a ele, que ainda se opunha bastante, já que ele defendia todas as recomendações da OMS, mas os outros 2
provavelmente eram ainda mais antagônicos ao paradigma do Bolsonaro. Isso, gente, nos dá uma perspectiva de que, na verdade, o exército, ele não tá realmente apoiando o Bolsonaro. Isso ficou claro tanto na escolha dos comandantes, quanto no posicionamento tanto do Rodrigo Pacheco, quanto do Arthur Lira e quanto do próprio STF, certo? Na semana anterior, o Arthur Lira estava falando de remédios amargos e até fatais, sinais amarelos, deu um chilique na Câmara, né, no outro dia aí. Né? Mas no dia que o Azevedo foi mandado embora, que os comandantes pediram demissão, e quando esses novos comandantes foram escolhidos, o Arthur Lira tava de boa, leve, livre, solto, né? Não fez um tweet a respeito. O ministro Luiz Fux, presidente do STF, disse que essas alterações ministeriais não comprometem em nada a ordem democrática. Ou seja, ele estava tranquilepa também. O Rodrigo Pacheco sequer se manifestou a respeito. Então, na verdade, nunca houve qualquer possibilidade de um golpe ou mesmo um abalo institucional. As pessoas que deviam estar mais preocupadas com essa possibilidade não estavam. Mas mesmo assim, a internet veio abaixo, a imprensa veio abaixo, a sociedade entrou numa mistura de pânico e ansiedade por causa do que aconteceu. No vídeo que eu fiz sobre o Ministério das Relações Exteriores, eu mencionei que era necessário criar uma cortina de fumaça para que a demissão do Ernesto Araújo não fosse tão sentida, tão impactante pela massa bolsonarista. O Bolsonaro não só fez o remanejamento em 6 ministérios para criar essa cortina de fumaça, como ele também chamou de novo o bicho-papão do golpe. Cada vez que ele faz isso, ele deixa todo mundo apavorado, porque isso é assustador mesmo, sabe? É normal que a gente fique até em choque por causa dessa parada toda, mas olha só, ele fez isso simplesmente para tirar o holofote de cima da demissão do Ernesto Araújo. É muito complicado. Esse cara aí, ele governa através do caos. Ele brinca com a solidez das instituições. E cada vez que ele faz isso, o Brasil, ele se torna menos confiável para o mundo todo. Inclusive, o Washington Post fez um editorial aí falando sobre uma possível intervenção. A gente vai falar sobre isso ainda essa semana, beleza? Bom, enfim, o general Azevedo saiu com a sua declaração bombástica. Os 3 comandantes das 3 armas foram trocados e agora nós temos como ministro da Defesa o general Braga Neto, que é um simpatizante do período do regime militar, da época da ditadura. Esse ano, a gente teve uma comemoração macabra, que foi a comemoração do golpe militar. É isso aí, golpe, é um golpe, certo? De 64. No dia 31 de março, na quarta-feira, houve uma celebração. Eu queria saber o que esses caras estavam celebrando. Desaparecidos, torturados, mortos, corrupção que não podia ser divulgada pela imprensa, censura. O que esses caras estão comemorando? O que me espanta é uma grande parcela da população civil achar isso interessante. É assustador que isso esteja acontecendo. Isso só mostra o quanto a gente falhou na educação da nossa população, na instrução, no entendimento das coisas. É realmente preocupante o que está acontecendo no nosso país, gente. Mesmo que nunca tenha havido realmente uma intenção de golpe durante a semana passada, só a repercussão que isso gerou é preocupante, assustadora, problemática em diversas esferas, em diversos aspectos. Nosso país está doente, gente. É muito complicado. E a gente precisa dar um jeito de se curar. Tá certo, mas agora a gente tem esse tal de Braga Neto na pasta da defesa. Quem é esse cara? O general Braga Neto nunca teve muitos cargos importantes, tanto dentro do exército quanto na política. A coisa mais relevante que ele fez politicamente dentro do exército foi ser agido militar na Polônia de 2005 a 2007. Ele não foi renovado para ser agido nunca mais, o que mostra que ele não fez um bom trabalho como diplomata militar lá na Polônia. Em fevereiro de 2020, ele foi nomeado ministro-chefe da Casa Civil pelo Bolsonaro
mas a gente não ouvia muito falar dele, houve poucas coisas que ele fez que foram relevantes. Na verdade, não tem muito o que falar sobre o Braga Neto, a não ser o fato de que ele é um apoiador da ditadura militar e deixou bem claro isso com a declaração que ele fez agora no dia 31 de março. Bom, gente, não teve golpe, mas teve cortina de fumaça, teve mentira, teve enganação, engodo. E é disso que esse governo se alimenta. Abram sempre seus olhos. Tentem manter a calma com o que está acontecendo para que a gente não seja enganado como a gente foi essa semana. O Bolsonaro fez tudo o que ele quis essa semana porque estava todo mundo apavorado. Bom, eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like, manda sua ideia aí nos comentários. E não se esqueçam, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeus!